Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os motivos que ainda fazem os brasileiros saírem do Brasil e vir para Portugal. Pelo vídeo que eu postei na semana passada falando justamente dos motivos que têm levado os brasileiros a saírem de Portugal, a retornarem ao Brasil, parece um pouco contraditório, mas hoje nós vamos conversar e tentar entender um pouquinho melhor o que se passa. Para começarmos essa nossa conversa, eu vou pontuar em linhas gerais os principais motivos que sempre foram as causas dos brasileiros virem aqui para Portugal. Nesse primeiro momento, eu vou desconsiderar a nossa situação atual, o momento pandêmico que a gente se encontra. Então, em linhas gerais, o que sempre provocou mais essa onda migratória nesses últimos tempos aqui para Portugal foi, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida. Aqui subentende-se saúde, educação e segurança. Depois poderíamos pontuar o idioma. Claro, a língua portuguesa. Para nós, muito mais simples, muito mais fácil nos adaptarmos aqui em Portugal. Outro ponto que é um grande facilitador também para os brasileiros, a documentação. Muitos brasileiros, inclusive, já possuem alguma cidadania que permite viver aqui em Portugal, seja ela a própria cidadania portuguesa ou uma cidadania italiana, espanhola, francesa, seja lá o que for. Muitos brasileiros têm descendência europeia, então isso facilita esse processo de documentação. Mas mesmo para aqueles que por algum motivo não mexeram, não avançaram com a documentação para olhar a cidadania, Portugal e Brasil ainda têm um acordo entre os dois países que facilitam também essa possibilidade de entrada através de vistos de residência. Nós temos várias possibilidades de vistos, desde o empreender, o rendas próprias, estudante, investigação. Quer dizer, tem tantas possibilidades que nesse caso, o que o brasileiro faz, na verdade, é tentar identificar quais desses pontos é o ponto mais adequado para o seu caso e providenciar a documentação. Então, para o brasileiro sair do Brasil e vir para Portugal, a documentação também é um ponto que pesa muito a favor. E junto a isso tudo, ainda podemos somar a identificação, com a própria cultura, com o próprio país. Até muito pelo motivo que eu citei anteriormente. Se temos descendência portuguesa, a gente já está muito habituado com essa própria cultura. Então, acaba também sendo um facilitador para muitos brasileiros. E outro ponto também importante é a própria localização de Portugal aqui na Europa, Para quem brasileiro gosta de viajar, para quem gosta de rodar o mundo, passear, Portugal não deixa de ser um ponto estratégico para passear, Para conhecer outros lugares. E aí eu vou tocar num ponto aqui que é a questão do trabalho. Realmente, as primeiras ondas migratórias que tiveram do Brasil aqui para Portugal foram muito em busca de trabalho mesmo, melhores condições de vida financeira principalmente. No entanto, nos últimos anos, o que a gente tem percebido é que o trabalho já não é o ponto principal que motive essa migração. Na verdade, o trabalho ele é uma consequência disso tudo, porque a partir do momento que você está vivendo em outro lugar, você quer trabalhar, você quer sobreviver, você quer se ocupar de alguma forma neste outro lugar. Quer dizer, você vai passar a voltar a ter sua vida normal, se encontrar dentro desse outro contexto. Entretanto, já não é mais o motivo principal. Estou indo para Portugal para trabalhar, para ganhar dinheiro. Esse motivo nos últimos anos já foi por água, já foi abaixo faz tempo. Mas a necessidade de trabalho, ela se faz presente em qualquer contexto da nossa vida, não é verdade? E aí vocês podem estar me perguntando, mas Alexandra, como pensar em ir para Portugal na situação atual com essa questão do trabalho? Porque a gente sempre debateu, sempre conversou aqui as dificuldades de trabalhar aqui em Portugal. Quando eu falo dificuldade de trabalhar, gente, é trabalhar
Aqui é conversa de brasileiro para brasileiro, trabalhar dentro da sua área de qualificação. Isso a gente sabe que é realmente um complicador para quem sai do Brasil e vem aqui para Portugal, seja no processo de revalidação dos diplomas, seja na própria aceitação do currículo, enfim, tem várias opções, isso aí é outro vídeo, outro assunto. Mas enfim, é claro que isso é um ponto que hoje, principalmente hoje, nesse período pandêmico que a gente está, é uma grande barreira para os brasileiros que pensam em vir para Portugal. E aí é uma coisa que a gente quer chamar a atenção. Então, por que tantos brasileiros ainda continuam falando em vir para Portugal? Mesmo com toda essa dificuldade para conseguir um trabalho, nos dias de hoje, principalmente, com o câmbio, né, no valor que está essa semana. Hoje, por exemplo, me mandaram uma previsão aqui que vai bater 10, espero que não, né, mas existe essa previsão. Então, assim, o que torna até quem tem aquilo que a gente já conversou no vídeo anterior, até quem tem rendas próprias, se não for uma boa renda, um bom rendimento, também dificulta essa imigração. Enfim, diante disso tudo, por que os brasileiros ainda continuam a falar? Porque, na verdade, gente, aqueles primeiros motivos que eu pontuei aqui com vocês, eles continuam latentes, eles continuam muito fortes. E aí, o que acontece? Muitos brasileiros já vinham se preparando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando o momento certo. São brasileiros muito bem planejados, muito bem orientados e muito bem estruturados para pensar ainda em vir para Portugal. Por isso que eu falo, então temos muita procura sim, mas temos a procura desse perfil, desse brasileiro que já está preparado e ciente do contexto atual. Além daqueles, claro, que independente da situação que tiver em qualquer lugar do mundo, vai viver bem. Temos isso? Temos, gente, muito mais do que vocês possam imaginar. Então, esses não mudaram de ideia. Esses que estavam se organizando para vir para cá, estão esperando só a oportunidade, a melhor oportunidade para vir. Então, o que ocorre é exatamente isso. A pandemia é um fenômeno universal, mundial. Ou seja, as pessoas, os motivos que as fizeram pensar em vir para Portugal não mudaram. Claro que agora o que está acontecendo é um ajuste, é uma adequação para o momento atual. E claro, dentro dessa adequação tem uma fatia da comunidade que realmente tornou-se inviável vir aqui para Portugal. Se você não tiver, né, uma boa estabilidade financeira, condições, Alexandre, eu quero ir, continuo querendo ir para empreender, para investir. Ótimo, a vida aqui em Portugal vai continuar, os investimentos vão continuar, os empreendimentos vão continuar, mas você tem que ter ciência que você precisa ter condições financeiras para bancar essa arrancada, que não vai ser fácil. Nem no Brasil, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Irlanda, em lugar nenhum. Mas você tem que ter ciência desse tempo e dessa condição financeira para sustentar. Ah, Alexandre, eu quero ir para estudar. Ótimo, as universidades vão continuar funcionando, vão continuar oferecendo seus belíssimos e reconhecidos cursos. Mas você tem que ter ciência que para estudar você vai precisar sobreviver. Então você tem que ter essa análise prévia de como irá se sustentar. Ah, vou depender de trabalho? Opa, não sei se está um bom momento para arriscar. Ah, não, eu vou ter rendimentos, vou vir com bolsa. Vamos analisar o que isso significa dentro do meu curso de vida na cidade que eu optar. Ah, não, Alexandre, eu quero usufruir a minha reforma mesmo. Eu quero ir para descansar, quero viajar, quero curtir Portugal. Curtia eu e minha esposa, eu ouço muito isso, né? Pronto, trabalhei a vida toda, agora eu quero realmente curtir a vida. Ótimo, é o sonho de todos nós após a reforma, é viver intensamente, é curtir a vida. Mas aí vamos analisar o valor dessa reforma e o que isso vai significar aqui em Portugal. Então, na verdade, nada mudou em termos da comunidade brasileira pensar em vir para Portugal. O que mudou agora são as condições e a cautela, a preocupação tem que ser muito maior.
Então, a adaptação, a adequação, na verdade, a adequação ao momento atual aqui, ele se torna fundamental. É analisar, então, hoje. E isso, por um lado, isso tem um lado positivo, né, gente? Porque, na verdade, muitos analisavam o contexto atual, né, da época antes da pandemia, faziam um pré-planejamento e vinha. E muitas vezes era surpreendido. O bom agora é que, de certa forma, vocês já vão planejar, já vão se organizar dentro de um contexto ruim, muito ruim. Então, isso é melhor, porque a chance de se surpreender positivamente, ela existe, né? Então, assim, então isso não mudou. Então, quando eu falo que ainda temos muita procura da comunidade brasileira por Portugal, isso continua e tem aumentado a cada dia. Já temos muitas famílias que estão só esperando liberar os voos. Mas como assim? O que eles vão fazer aqui? Gente, eles têm condição de viver aqui independente do que está se passando aqui em Portugal. Então, assim, julgar quem está querendo vir, julgar quem está querendo ir, isso não cabe. Isso não cabe, porque cada um sabe da sua realidade. E hoje o que mais se tem é informação a respeito. Se você está em condição, se você não tem uma condição financeira alargada ou uma condição financeira que te dê uma certa estabilidade aqui, fica quieto. Aí, nesse momento, ficar quieto. Quem está aqui, fica aqui. Quem está lá, fica lá. Porque não está na hora de mexer em nada. Agora, para aquelas pessoas que tanto faz, está aqui, está lá, porque eu vou viver bem em qualquer lugar, essas pessoas têm plena liberdade de ir e vir. É questão de abrir as fronteiras e elas virem. E elas vão chegar, tá? Queiram ou não queiram, elas vão chegar. Então, acho que era isso que eu queria falar com vocês, na verdade, porque tem me questionado muito, mas como, Alexandra, como tem tantos brasileiros ainda se organizando, porque eles continuam, gente, continuam procurando possibilidade de investimento aqui, continuam procurando apoio para a documentação, continuam procurando informações, continuam procurando os imóveis, o mercado imobiliário, isso continua. Agora, o que mudou é que realmente é um perfil um pouco mais diferenciado do que tinha. Se nós tínhamos um público, uma comunidade brasileira diferente da primeira leva, né, das imigrações anteriores, agora a gente ainda vai ter uma mais diferente ainda. Na verdade, uma que preparada para enfrentar esse mundo de pandemia aqui em Portugal também. Bom, pessoal, acho que a mensagem que eu queria passar era exatamente essa. Continuamos aqui à disposição para tirarmos dúvidas, né? Acompanhe-nos em todas as nossas mídias. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, tanto do Olhar Brasileiro. Para quem já está aqui e precisa desse apoio presencial, temos a Associação UAI para dar esse suporte. O que não pode acontecer é vir sem informação adequada. Vir sem informação correta. Então consulte muito antes, pesquise muito, estude muito, consulte as pessoas que você tem confiança, mas principalmente consulte os órgãos e as instituições oficiais de apoio, ok? Não saia de primeira, ai que lindo, que rostinho lindo, nossa, aquela pessoa tá bem lá em Portugal, olha como é que ela tá feliz. Isso não é exemplo, gente. Cada um é cada um, cada vida é uma vida e a sua realidade vai ser diferente da minha e diferente de muitos que estão por aqui. Então, cada um tem que encontrar o seu caminho. E a melhor maneira de encontrar esse caminho é pesquisando, é estudando e sempre se alimentando em boas fontes de informação. Nunca em só uma, tá? Nunca sigam um único canal, nunca leiam um único artigo, nunca entrem só num site, porque não basta olhar só finanças, tem que olhar CEF, tem que olhar segurança social, olha tudo, porque é esse todo estável que vai lhe garantir uma melhor possibilidade de tranquilidade aqui em Portugal, ok? Bom, pessoal, na próxima semana estamos aqui
No sábado, nos encontramos na hora do vinho, naquele bate-papo gostoso. Se tiver alguma dúvida, se quiser trocar alguma... conversar um pouco mais sobre esse assunto, o sábado é o dia que a gente está tirando para esse bate-papo mais informal, mas que a gente possa interagir, ok? Queridos, tenham todos uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.